Atos capítulo 2, versículo 36 até o versículo de número 47. Antes de nós lermos o texto, queria lembrar à nossa igreja que nós somos chamados, entre outras coisas, para sermos uma comunidade do Espírito. Uma comunidade pautada pela condução, pela direção daquele que Jesus nos deixou como Paráclitos, como nosso Consolador, como aquele que nos conduziria à verdade. E nós temos, entre outros imperativos da Bíblia, nós temos esta ordem que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos almejar nada menos do que sermos uma comunidade pautada, conduzida e plena do Espírito Santo de Deus. E quando nós pensamos numa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, a pergunta que vem é: quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que é abençoada pelo Espírito Santo, que recebe esse derramamento do Espírito Santo, como a chuva que agora, graças a Deus, começou a cair. Estamos ouvindo aí, não é? Essa chuva que nos refrigera, que nos traz alívio, que nos dá ânimo. Assim também o Espírito Santo, quando vem sobre nós, também faz a mesma coisa. Quais seriam as características de uma igreja cheia do Espírito Santo? As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E diante dessa pergunta nós podemos obter algumas respostas no meio evangélico. Você vai encontrar o seguinte, entre outras respostas. Alguém vai dizer: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde existem sinais sobrenaturais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde existe cura, onde os milagres deixam de ser eventos extraordinários e acontecem de maneira mais ordinária, onde coisas espetaculares acontecem. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós não duvidamos da capacidade do Espírito Santo de, nos dias de hoje, não apenas no passado, mas nos dias de hoje, realizar coisas extraordinárias. Deus ainda é o mesmo. O mesmo Deus que curou no passado tem o poder de curar no presente. O mesmo Deus e o mesmo Jesus que abriu os olhos aos cegos, que fez coxos andarem e tantos outros milagres é capaz de fazê-lo. Mas não, essa não é a marca de uma igreja, a única marca ou a principal marca de uma igreja que de fato está cheia do Espírito Santo de Deus. Basta nós lembrarmos que inclusive em outras religiões, eventos sobrenaturais acontecem, alguns dos quais frequentemente são reportados pela televisão. Outros ainda dirão: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde os assim chamados dons extraordinários se manifestem, seja na forma de profecias, de revelações, de línguas, de alguns dons que não estão categorizados como os que nós podemos aceitar de maneira mais racional, no nosso racionalismo, mas dons chamados de maneira equivocada de dons extraordinários. E aqui dizer aos irmãos que, do ponto de vista teológico, me desculpem os discordantes, mas eu não estou entre os cessacionistas. Eu creio que Deus não passou uma peneira, com exceção, quem sabe, do dom de apóstolo, no sentido em que lhe foi conferido àqueles 12 que caminharam com Jesus e depois a Paulo. Mas eu creio sim num Deus que é capaz de conceder aquilo que é chamado de dons extraordinários ainda nos dias de hoje. Mas não, esta não seria a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque também, quando pensamos nesses dons, nós os encontramos em outras religiões que não as cristãs. Outros ainda dirão: não, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde o louvor te leve para o céu. É uma igreja onde tem um louvor muito gostoso, de preferência que te emocione muito, que faça, quem sabe, você sentir arrepios na espinha. E todos nós gostamos de um louvor animado, todos nós gostamos de cantar, difícil quem não gosta de música, difícil quem não gosta de cantar, mas não, este não é um sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando nós pensamos numa igreja cheia do Espírito, nós temos ao longo da história cristã várias narrativas desses momentos onde o Espírito Santo veio com poder sobre a igreja. E aí nós temos relatos que são bastante impactantes, que mesmo nos emocionam. Mas, amados irmãos, quando pensamos numa igreja cheia do Espírito, como nós desejamos ser, como almejamos ser, sem lugar a dúvidas, nós temos que nos reportar à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras.
Sempre a Bíblia é o nosso referencial para nós entendermos todos os assuntos que têm a ver com Deus e com a sua vontade. E de tal forma que quando nós lemos o texto que vamos ler em seguida, aqui nós vamos encontrar o parâmetro de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você deve estar lembrado que Jesus Cristo antes de ascender aos céus, ele reuniu os seus discípulos. Ele lhes ordenou que esperassem a promessa do Pai, o Espírito Santo que seria enviado. E ali estão eles reunidos em oração, 120 pessoas mais ou menos, quando de repente a narrativa do livro de Atos, o Espírito Santo vem sobre eles. E aí cada um começa a falar em idiomas variados daqueles que estavam presentes naquele momento em Jerusalém. Eles começam a falar a respeito das grandezas de Deus. E aí nós entramos na narrativa, no texto que vamos ler agora, que é a parte final do discurso de Pedro. Porque num determinado momento os homens estão atônitos, porque cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. Eles que haviam vindo a Jerusalém de várias partes do mundo. Coisas extraordinárias a respeito de Deus nas suas línguas. E disseram, esses homens estão bêbados. E aí Pedro toma a palavra nesse mesmo poder do Espírito Santo, e ele então profere um discurso do qual nós chegamos agora no versículo 36, na parte final do discurso de Pedro, e em seguida nós temos as características, portanto, dessa igreja que recebeu esse derramar do Espírito Santo. E aí nós podemos descobrir pistas aqui, evidências, apresentadas na palavra de Deus de como de fato é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos ler, portanto, começando aqui no versículo 36, como eu disse, palavras de Pedro no final do discurso, onde ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, tomando como parâmetro, à luz da palavra de Deus, essa igreja, que, como eu disse há instantes, havia recebido o Espírito Santo que havia descido com poder sobre eles. Primeira marca de uma igreja que de fato caminha no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é que essa igreja é uma igreja onde ainda há lugar para o arrependimento. Onde as pessoas ainda escutam a palavra de Deus, onde elas não buscam apenas aquilo que lhes agrada, como nos diz as Sagradas Escrituras que aconteceria nos últimos tempos, onde os homens estariam pulando, em outras palavras, de galho em galho, procurando cada vez mais uma palavra que me agrade, uma palavra que esteja em conformidade com aquilo que eu acho que é certo, mas não, uma igreja
cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está pronta para ouvir toda a palavra de Deus, mesmo aquela palavra que me confronta nos meus pecados. Precisamente é isso que nós temos aqui, nesse discurso de Pedro, onde Pedro vem tecendo comentários e contando toda a história a respeito de Jesus, dizendo: nós não estamos bêbados, mas nós estamos agora anunciando esse Jesus que andou por toda parte fazendo bem. E ele vai falando a respeito desse Jesus, dando testemunho, e ele conclui, como nós acabamos de ler, dizendo o seguinte: olha, este Jesus de quem eu estou falando, vocês o mataram. Vocês o pregaram na cruz. E qual é a reação daqueles que estão ouvindo? Não foi endurecer os seus corações, como acontece tantas vezes nas Escrituras e ao longo da nossa história. Mas pelo contrário, quando eles ouvem, quando eles são confrontados com a palavra de Deus, que diz: vocês mataram os seus pecados, mataram Jesus. Diz aqui a palavra, eles foram tocados e disseram: que faremos? Que faremos? Disposição para a mudança. A exortação de Pedro na sequência: arrependam-se, sejam batizados, e olha, vocês serão salvos, não apenas vocês, mas a casa de vocês. E com muitas outras palavras, eles exortam aqueles irmãos para que se arrependam dos seus pecados. Portanto, queridos irmãos, uma igreja que realmente está cheia do Espírito Santo é uma igreja que está pronta e disposta a ser confrontada pela palavra do Senhor, mesmo quando isso não nos agrada. E que diante dessa palavra do Senhor não endurece o seu coração, não se fecha, mas faz a mesma pergunta: que faremos? Que sente a necessidade de confessar os seus pecados. Nós temos hoje em dia presente na nossa sociedade uma característica que é cada vez mais este narcisismo, essa necessidade de que as pessoas se sintam bem. E aí acabamos produzindo muitas vezes igrejas à imagem e semelhança da nossa sociedade. Você não ouve falar mais em certos púlpitos a respeito de pecado. As pessoas não são mais confrontadas com os seus erros. Não se trata de um apontar o dedo, porque errar todos nós erramos todos os dias. E à medida que convivemos uns com os outros, vamos descobrindo também as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas tentações, os nossos pecados. Jamais existirá uma igreja totalmente pura, porque todos os dias nós pecamos. A questão não é essa. A questão é que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e essa palavra toca em nosso coração, a pergunta que vem é: que faremos? Que farei? Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso ser corrigido? A quem eu preciso pedir perdão? Quais são as coisas que eu tenho que reajustar na minha vida? Quando a gente olha para a história dos avivamentos, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, uma das histórias impactantes é de um grande pregador americano chamado Jonathan Edwards, que foi um avivalista que trabalhou entre os índios nos Estados Unidos. E talvez você já tenha ouvido a respeito de um sermão famoso de Jonathan Edwards chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Você pode procurar no Google depois, se você nunca ouviu falar. E diz a história, resumindo, que Jonathan Edwards estava pregando esse sermão e ele pregou um sermão lido. Ele foi lendo o sermão. E à medida que ele foi lendo, o Espírito Santo veio com tanto poder e veio tanta convicção de pecado sobre as pessoas que, dizem os historiadores, as pessoas se agarravam nas colunas da igreja dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo veio com poder. Não com um grande discurso, como eu disse, ele lendo um sermão. E à medida que ele lendo, veio um profundo senso, uma convicção de pecado sobre as pessoas. E elas pediram misericórdia a Deus. E diante dessa pergunta, que faremos, buscaram corrigir a rota das suas vidas.
Comentava com meus alunos aqui da igreja no curso que eu estou dando essa semana, que quando a gente pensa em Davi, a Bíblia apresenta Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus, o que é bastante curioso. Porque se tem uma coisa que a Bíblia não faz é romantizar a figura de Davi. Nós é que o fazemos. A Bíblia vem apresentando Davi não apenas com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos, que nós conhecemos bem. Rapidamente nos vem à cabeça algumas histórias. Então nós podemos pensar, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é que ele fosse perfeito, não é que ele não errava, mas é que Davi se arrependia. Pode ler. Todas as vezes em que Davi é confrontado, seja diretamente por um profeta ou por Deus mesmo, ele diz assim: eu errei, eu pequei, eu preciso corrigir. Veio sobre ele o senso de pecado e a necessidade de arrependimento. Uma igreja que de fato o Espírito Santo é derramado de forma poderosa, é uma igreja onde vem convicção de pecado, e ao mesmo tempo que vem a convicção de pecado, vem o apropriar-se da graça de Deus. O saber que na cruz do Calvário, todas as nossas questões estão resolvidas. Mas nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados a Deus, reconhecermos onde nós falhamos e pedimos a esse mesmo Espírito Santo que nos capacite a corrigirmos a nossa vida e fazermos aquilo que é certo. Mas ainda, amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas uma igreja onde há arrependimento, mas é uma igreja onde está presente a adoração. E eu não estou falando apenas de culto. Eu não estou falando apenas de louvor, momento de louvor. Eu estou falando mais de um espírito, de uma disposição presente, de algo volitivo, de algo que acaba se incorporando e sendo parte do nosso modo de ser, é o desejo sincero de adorarmos a Deus. Quem sabe você, como eu, quando era criança, era daquelas que em vários momentos os pais tiveram que levar para a igreja, não era assim? Eu me lembro na minha infância, uma das minhas frustrações é que o culto passava bem na hora dos Trapalhões. Vocês lembram disso? Bem na hora dos Trapalhões. Eu queria tanto assistir os Trapalhões, né? Olha aqui a confissão de um pecado. Uma vez até fingi que estava doente, né, para ficar em casa e assistir os Trapalhões. Então eu fui muitas vezes levado pelos meus pais, ainda mais que meu pai era o pastor da igreja, ali em Cornélio Procópio. E aí lá ia eu, né? Mas à medida que eles foram inculcando em mim a palavra de Deus e a vontade de conhecer a vontade do Senhor, houve essa conversão verdadeira no meu coração, então a adoração deixa de ser algo, simplesmente uma liturgia, simplesmente algo que eu faço de maneira sacrificada, quem sabe até para aliviar a minha consciência. Mas a adoração está presente na minha vida, eu fui criado para adorar a Deus. E eu preciso adorar ao meu Senhor. Veja aqui o versículo 46, onde diz que eles iam ao templo constantemente, aquele templo que pertencia aos judeus, porque lembre-se que essa primeira comunidade é judaica, todos eles são judeus. E eles não se veem, pelo menos não num primeiro momento, como sendo um movimento à parte do judaísmo. Eles agora se enxergam como, ainda, evidentemente, como sendo judeus, mas judeus que agora creem no Messias chamado Jesus Cristo. E como judeus, eles se encontram no grande centro de adoração, um lugar importante para todos os judeus, que era o templo sagrado, aquele templo que havia sido restaurado depois da volta do exílio. E eles vão ao templo constantemente. E essa é uma das marcas, o desejo de adoração. Mas ainda o versículo 42 aqui nos diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E o partir do pão aqui, segundo alguns intérpretes, tem a ver com a ceia do Senhor, com a Eucaristia. Com aquele momento onde eles comiam do pão e tomavam do cálice e rememoravam aquilo que Cristo fez por eles e como Cristo havia prometido, e eles criam assim como nós cremos que Cristo estava presente entre eles. E perseveravam também nas suas orações.
Mas ainda, essa adoração é evidenciada, conforme o versículo 43, pelo fato de que em cada alma havia temor, reverência pelo Senhor. É aquele temor que a gente pode sim ler como medo, mas não é um medo que afasta, é um medo que aproxima. Porque é a consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Onde, por mais que as pessoas possam achar que eu sou alguma coisa, quando eu estou diante daquele que é, eu percebo que de fato eu nada sou. E aí, quando eu entendo a cruz de Cristo e aquilo que Cristo fez por mim, ao mesmo tempo que eu tenho a consciência de que eu não tenho condições sequer de ter um vislumbre da glória de Deus, eu me atrevo a me aproximar dele. Por este novo e vivo caminho que ele nos abriu através do sangue de Jesus, como está no livro de Hebreus. Mas essa reverência da qual nós falamos outro dia em outra pregação, e que infelizmente tem se perdido cada vez mais nos dias de hoje, às vezes até em igrejas grandes, avivadas, mas onde não existe mais um temor do Senhor. Essa reverência, essa consciência de que eu não estou diante de um qualquer, eu estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E se João Batista não era digno de desatar-lhes as sandálias, muito menos nós. Mas ao mesmo tempo que eu tenho consciência de quem eu sou, eu me aproximo desse Senhor com profunda reverência no meu coração. Ainda o versículo 47, a evidência da adoração, diz o versículo de número 47, explicitamente, que eles seguiam louvando a Deus. Louvor não forçoso, não obrigatório, mas era algo que estava presente no jeito de ser da igreja. É muito gostoso e nós somos gratos a Deus por tudo que nós temos aqui. Né? Olha que privilégio, né? Teclado, bateria, violão, equipamento bom, muito bom. Mas a minha pergunta é, se a gente voltasse na cápsula do tempo, se você voltasse na cápsula do tempo, década de 60, 70, você ia encontrar, o Denis vai lembrar disso também, pessoal que tocava aquele órgão, lembra aquele órgão? Que quem tinha asma não podia tocar, porque você tinha que pedalar, né? E aí quem tinha asma, fizesse muito esforço, não conseguia. Vamos supor que você voltou no tempo, e aí você entrou na igreja e tem aquele órgão. E aquela organista, como tantas vezes eu vi, que de cada 5 notas erra 3. A minha pergunta é, ainda assim haveria louvor? Ainda assim haveria adoração a Deus? Ou a nossa adoração está condicionada a um ambiente que tem que ser todo preparado, a gente tem que preparar um clima, não é assim? Para que a gente possa alcançar os céus. É um louvor que não estava circunscrito às circunstâncias, nem dependia de coisa alguma, mas que estava presente no jeito de ser daquela igreja. Mais ainda, amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito não apenas está presente o arrependimento, não apenas a adoração, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pela comunhão. Existe comunhão na igreja. E de manhã nós estávamos falando sobre isso, como a nossa época é marcada por um profundo individualismo, onde cada um está cada vez mais preocupado apenas consigo mesmo. Eu estava vindo aqui agora, sempre eu entro por trás na igreja, né? Deixamos o carro ali, eu estava vindo com a minha esposa, não sei quem veio se notou, quando a gente passou do lado do Mufato, na calçada, uns 3 carrinhos, não sei se vocês viram isso, carrinho do supermercado. E isso é sintomático. O que é que aqueles 3 carrinhos estão dizendo ali? É o seguinte, eu botei minhas compras, eu não quero nem saber. Não é isso? O mercado, que se vire, porque o importante é que eu coloquei a minha compra. O importante sou eu. E o importante é que o mercado que se vire, que eu já estou pagando e pagando até caro. Né? Eles não vão perder dinheiro, não, então que o carrinho fique aí. Parece bobagem, mas isso é sintomático, é um sintoma da nossa época. Onde cada vez mais nós estamos preocupados conosco, em que eu esteja feliz, em que eu seja satisfeito.
E onde muitas vezes não queremos nos relacionar porque nós não queremos correr riscos. Eu falava disso de manhã. Porque nos relacionarmos implica corrermos riscos. Não é verdade? Se, como casal, a gente se amando, a gente já tem de vez em quando umas brigas, espero que seja de vez em quando, que dirá desencontros que acontecerão à medida que eu me relaciono com outros. E, aliás, essa igreja aqui, cheia do Espírito Santo, vai apresentar desencontros. É bom que se frise. Mas é uma igreja onde eles têm prazer. Versículo 44 diz, eles estavam juntos. Tem uma música, eu entendo o espírito da música, mas eu não gosto muito dessa parte que fala assim, tu no teu cantinho e eu no meu, porque eu acho que nos dias de hoje estimula ainda mais o nosso individualismo. Né? É tu no teu cantinho e eu no meu. Você vem na igreja, a gente tem um elemento em comum que é o ambiente, mas olha, você no seu canto e eu no meu. Mas diz aqui a palavra que eles tinham prazer em estar juntos. Quando a gente se relaciona, a gente vai ser defrontado muitas vezes, vamos nos deparar com situações desagradáveis, é verdade. Mas se nós não nos relacionamos, nós também perdemos muitas alegrias. Quando a gente se relaciona, a gente tem alegria. É que nem ter filho, não é assim? A pessoa fala, não tenho filho, não tenho dor de cabeça. É, mas você não sabe as alegrias que você está perdendo também. Porque filho não é só dor de cabeça, filho também nos traz alegrias. Versículo 44 e 45 diz que essa comunhão se manifestava no fato de que eles tinham tudo em comum. Eles não podiam ver, eles não admitiam como normal alguém passar necessidade enquanto nós estamos bem, mas diz que eles o faziam, não é que eles venderam tudo, mas eles repartiam aquilo que eles tinham, eles entendiam que as bênçãos materiais sempre têm uma finalidade divina embutida. Elas devem estar a serviço do reino de Deus. Elas não são para serem desfrutadas apenas por mim, mas eu posso e devo abençoar também o meu próximo. E isso é a expressão, na verdade, máxima do nosso amor, quando somos capazes de repartir. De não guardarmos apenas para nós, mas também compartilhar com os nossos irmãos. Diz ainda esses versículos que eles iam juntos ao templo. É essa unidade. Também que eles se reuniam para a ceia e para comer juntos nas casas. Está aqui no versículo 42, onde partiam o pão, e também no versículo de número 46. Veja aqui o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham prazer em estarem juntos. E conta-se que nesse tempo, antes da ceia, eles tinham a festa chamada Ágape. Era o nosso junta-panela. Sabe quando junta todo mundo e cada um traz uma coisa? E aí eles comiam juntos e depois disso, depois desse momento da festa Ágape, é que eles celebravam a ceia do Senhor. E aí você entende a bronca que Paulo vai dar lá em 1 Coríntios, começando no capítulo 11, quando ele fala de alguns que estavam caindo nesta, de não se preocuparem mais com a comunhão. Mas um camarada trazia lá costela, outro trazia farofa, e ficava tu no teu cantinho e eu no meu. E não repartiam. E aí depois iam para a ceia para celebrar, entre outras coisas, o momento de uma comunhão inexistente entre eles, por causa do egoísmo de alguns irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja onde existe arrependimento, é uma igreja onde existe adoração como estilo de vida. É uma igreja onde existe comunhão, onde não prevalece o nosso individualismo. Mas ainda, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja marcada pelo discipulado, pela submissão à palavra do Senhor. Veja aqui o versículo de número 43, que diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E antes, no versículo 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Ou seja, eles se reuniam, porque você imagina uma igreja de mais de 3.000 membros. Essa era a igreja. Porque dos 120 iniciais, agora se juntam 3.000 pessoas convertidas de uma só vez. Eu vi uma vez uma história, uma igreja na Argentina, história verdadeira. Uma igreja que tinha muitos anos também, que de repente o Espírito Santo veio com poder e a igreja encheu. E aí sabe o que os crentes que estavam na igreja há muitos anos começaram a fazer? Começaram a reclamar. Porque tem gente sentando no meu lugar na igreja. Aí a gente vai no banheiro, não tem mais papel higiênico. O papel higiênico acabou, está faltando água do galão. E começaram a reclamar. Ao invés de se alegrarem com aquilo que Deus estava fazendo naquela igreja. Mas essa igreja aqui é uma igreja de 3.000 membros que se reúne nas casas. O lugar comum de encontro é o templo. Mas eles se reúnem nas casas e eles louvam a Deus. Mas nos é aqui colocado que o conteúdo, aquilo que eles vão aprender, aquilo com que vão ser alimentados, é a tradição dos apóstolos. Aqueles que haviam caminhado com Jesus, que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, e que nós temos escrito, nos é revelado nas Sagradas Escrituras. E agora eles vão então passando para a comunidade, e esses apóstolos têm uma autoridade única, recebida do Senhor. E eles então passam o ensino para todos, e eles são alimentados na palavra do Senhor. Havia, portanto, aprendizado da palavra, orientação pela doutrina dos apóstolos, e não por outras revelações fora daquilo que Jesus lhes havia revelado. Muitas vezes, alguns pensam que sermos conduzidos pelo Espírito é sermos pautados por um irracionalismo. Quando a gente se converte, nós não precisamos jogar o nosso cérebro fora, de modo algum. Pelo contrário, eu sou daqueles que gosta de estudar, estimula todos que estudem, mas nós precisamos entender o seguinte: a nossa fé ela não é apenas racional e irracional, ela é supra-racional. Há coisas que nós podemos entender, que nos são reveladas pelas Escrituras, há coisas que nós não entendemos, que nós temos apenas vislumbres. E nesses momentos nós temos que nos contentar simplesmente com aquilo que nos é revelado, até onde Deus nos revelou nas Sagradas Escrituras. Nós não somos pautados por outras coisas, por modismos, nós não somos pautados por emocionalismos, conquanto nós podemos nos emocionar diante do Senhor, mas nós somos pautados pela palavra do Senhor. Essa igreja, que é uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja submissa à palavra do Senhor. O nosso referencial sempre tem que ser a palavra do Senhor. Penúltimo lugar, amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja marcada pelo serviço. Começando aqui pelo versículo de número 42, onde nos é repetido que havia comunhão no partir do pão e nas orações, e nós já vimos aqui como essa comunhão se manifestava, ela se manifestava pelo serviço. Ela vinha pela repartição de bens, não era apenas um olhar para o outro e dizer eu te amo, meu irmão. Mas ela vinha pela disposição de servir ao próximo. Como Jesus demonstrou em João capítulo 13, para espanto dos seus apóstolos, alguns dos quais almejavam os melhores cargos, as melhores posições. E vem agora o seu mestre se curvando e lavando os seus pés. E tentam resistir num primeiro momento, expresso ali nas palavras de Pedro. Mas Jesus então traz a grande lição: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Mas se eu que sou mestre e senhor lavei os pés de vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eles servem uns aos outros pela repartição dos bens. Eles servem uns aos outros pela submissão à autoridade dos apóstolos, porque o serviço não é desorganizado. Diz o capítulo 4, versículo 35, que eles traziam os bens que queriam repartir aos pés dos apóstolos. Eles estão demonstrando uma submissão à autoridade constituída por Deus, portanto é um serviço organizado. Também quando entramos no capítulo 6, esse serviço se manifesta na diversidade dos ministérios. Porque há um momento onde começa a haver reclamação. Veja que não era uma igreja perfeita.
onde havia murmuração, começa a murmurar. Algumas viúvas dizendo, nós fomos esquecidas na distribuição da cesta básica. E aí os apóstolos começam a enunciar um princípio que depois é desenvolvido ao longo das Escrituras, que é o princípio da diversidade, que não é justo que eles deixem de pregar a palavra para servir às mesas, mas vamos escolher gente que Deus chamou para isso. E aí eles elegem ali alguns diáconos. Então, nessa diversidade na comunidade cristã é que nós podemos servir. Nós não somos chamados para fazermos todos as mesmas coisas. São vários os dons e são vários os ministérios. Estamos de falar um dia com a igreja sobre isso, não é, pastor? Dar um curso aqui na igreja. Mas podemos desde já estar afirmando, à luz da palavra de Deus, nós não somos chamados para fazermos todos as mesmas coisas. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer, conforme a sua capacidade, conforme aquilo que Deus vai te capacitar. Nós podemos e devemos servir ao nosso próximo. Em último lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pelo evangelismo. Porque diz aqui o versículo 47 no final, que enquanto tudo isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, e a igreja vai crescendo cada vez mais. E aqui nós podemos pensar em 5 dimensões desse evangelismo presente na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja de Jerusalém. Primeiro, a dimensão da soberania de Deus. Porque aqui diz, acrescentava-lhes o Senhor. Quem acrescenta a igreja não somos nós. Quem acrescenta a igreja é o Senhor. Nós já falamos isso aqui, os pastores, Daniel, pastor Gésio, nós já falamos várias vezes, mas outra vez é bom reforçar, nós não somos chamados para converter ninguém. Nós somos chamados para pregar a palavra, porque quem traz é o Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor. Segundo, a dimensão do serviço social e evangelismo. Já falamos disso aqui, onde essas coisas se casavam. Não apenas pregavam a palavra, mas demonstravam o amor de Deus com as suas atitudes. Quem sabe, às vezes, é uma palavra gentil que você deve estar dirigindo às pessoas no mundo cada vez mais hostil, onde as pessoas estão cada vez mais carentes, de pessoas gentis, de pessoas que estão dispostas para servir. Não é necessariamente algo grande. Nós estamos falando de algo macro, mas nós podemos muitas vezes demonstrar o amor de Deus com as nossas pequenas atitudes, mas serviço social e evangelismo. Terceira, a dimensão da naturalidade, porque diz, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles não tinham grandes eventos, eles não tinham apresentações especiais, eles não tinham um pregador especial, destacado, era simplesmente ter gente que estava disposta a dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu quero andar conforme a tua vontade e demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão à minha volta, de tal forma que essa igreja crescia naturalmente. Quarta, a dimensão do louvor, porque o louvor para eles era um estilo de vida, como nós aqui já mencionamos e reiteramos. Veja que esse louvor estava presente, mesmo nas refeições, porque diz o texto que eles comiam as suas refeições com singeleza, com alegria e com singeleza de coração. Como o apóstolo Paulo diz em outra parte, quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por fim, a dimensão da simpatia. Porque aqui diz o texto, o povo caiu na simpatia do povo. Aquelas pessoas da igreja caíram na simpatia do povo. E o nosso ideal deve ser esse, que a nossa igreja possa cair cada vez mais na simpatia do bairro. Daí uma oportunidade, sábado nós vamos ter. Não é isso, pastor? Convidando aqui os nossos vizinhos, convidando outras pessoas. E aí, por favor, não é tu no teu cantinho e eu no meu, tá? Vamos lembrar disso? É onde nós podemos aproveitar esses momentos e socializarmos, e nos relacionarmos, e cairmos na simpatia do povo.
Concluindo, amados irmãos, esta é uma igreja, sem dúvida alguma, pautada pelo conduzir do Espírito Santo, é uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo do Senhor, sim, pode ser que sinais extraordinários aconteçam, sim, pode ser que certos dons que nós comumente não vemos por aí se manifestem. Eu não tenho problemas com isso. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo deve carregar consigo, invariavelmente, essas marcas presentes na igreja de Jerusalém. É uma igreja onde deve existir espírito, disposição para o arrependimento, porque sem arrependimento não existe avivamento. É uma igreja onde está marcada a adoração, não apenas como um momento litúrgico, mas como parte do nosso ser, como estilo de vida nosso. É uma igreja onde nós temos comunhão, onde nós lutamos contra esse individualismo que nos assedia em nossa sociedade. E nós queremos vencer isto. É uma igreja onde nós estamos preocupados com o discipulado. Nós queremos andar na palavra do Senhor, no ensino dos apóstolos. Nós queremos passar isso adiante. Nós queremos repartir com outros que, quem sabe, estão chegando, que ainda não conhecem a palavra. Discipulado. É uma igreja marcada pelo serviço. Igreja cheia do Espírito Santo está pronta para servir. Servir ao nosso próximo, não apenas a nós mesmos, mas mesmo para fora da nossa comunidade nós queremos servir. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está preocupada em pregar a palavra do Senhor, não apenas com palavras, mas sobretudo com a vida. Nós ouvimos a palavra de Deus nessa noite, e quem sabe, a pergunta que precisa ser feita por você e por mim é: que faremos? Porque quem sabe, à medida que ouvimos, detectamos coisas das quais precisamos nos arrepender porque temos feito de forma errada. E eu quero dizer para você que, diante da pergunta que faremos, a resposta está em nos curvarmos diante do Senhor, nos arrependermos e esse Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E Ele é capaz de nos fazer consertarmos os nossos caminhos tortuosos. Para isso, amados irmãos, nós podemos e devemos pedir ao Espírito de Deus. O mesmo Espírito que tem sustentado esta igreja durante os seus 47 anos, nós podemos dizer: Senhor, nós queremos mais. Nós queremos esse derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E que essas marcas estejam presentes em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos?